E eu não vou conseguir implantar uma consciência em você, porque é você que tem que abrir a consciência. A partir do momento que você começa a ter consciência do que você está fazendo, você vai ser cobrado. Um carro a diesel não vai andar se a gente encher o tanque de gasolina. Como que a gente consegue trazer e atuar dentro de uma empresa com esse campo de elevação, com esse campo de grandiosidade? Bem-vindos a mais um episódio de Juntos Somos Mais Fortes, você no comando. Hoje a gente vai falar de um movimento de grandiosidade, intensidade e plenitude, que é uma continuação do capítulo anterior que a gente estava falando daquela necessidade de a gente expandir um pouco a nossa consciência e cortar a dependência do outro. Quando a gente consegue cortar a dependência, a gente vai ficar totalmente estruturado em um campo de ação e de execução que são pautados no nosso ser, que são construídos através das nossas ações. Quando a gente entra nesse movimento de expansão, automaticamente a consciência já vai estar muito mais estruturada, a gente vai começar a perceber que alguns movimentos contrários, mais positivos, tá? Contrário porque nós estamos emitindo ação, nós estamos emitindo desejo, nós estamos emitindo pensamento, nós estamos emitindo frequência, nós estamos emitindo um monte de coisa que saem do nosso corpo físico e começam a expandir no nosso campo energético. E o universo ele começa a também devolver isso como forma de prosperidade, como forma de retorno positivo, como forma de elevação. E quando isso acontece, a gente começa a entrar em um ciclo que a gente chama de ciclo da grandiosidade maioral, que nós vamos começar a entender como movimentos plasmáticos, tá? O plasma, que é um dos componentes que vão compor o nosso campo vital, nosso campo espiritual e perispiritual, tá? Ele é pautado em um campo de energia de troca e ela é uma troca muito rápida, ela é uma troca que executa-se em movimentos de querer poder, né? Quando a gente fala de querer e poder, nós estamos falando basicamente de merecimento e pertencimento. Muitas vezes nós queremos alcançar algum tipo de situação, só que aí a gente vai falar de campo kármico, né? Entram outros movimentos nos paralelos que a gente pode tentar o quanto a gente quiser, só que a gente não merece, a gente não pode ter aquilo, porque não está na nossa linha da vida, né? Quando a gente está falando desse processo, são para as pessoas que têm um entendimento dentro do holístico, né, que acreditam na reencarnação, na vida após a morte, só vai fazer sentido para essas pessoas. As pessoas que não acreditam simplesmente dissociam isso que eu estou falando e está tudo certo também. Mas para quem acredita, o campo kármico ele deve ser sempre respeitado. E quem comanda campo kármico é movimento universal. O universo comanda, ele que rege, né, esta orquestra. Então, quem toca a flauta não vai tocar o violino porque está com a flauta na mão. E é assim que funciona, simples assim, tá? Colocamos todos os movimentos e todas essas elevações em processos de grandiosidade. A gente está querendo trazer o máximo desse processo. O universo começa a nos devolver, a gente já ganha mais dinheirinho na conta, vamos colocar entre aspas, como se fosse uma conta bancária. Então a gente tem acesso a comprar coisas mais caras ou comprar maior quantidades de coisas mais baratas. Entrou nesse movimento, nós precisamos começar a olhar de forma muito eficaz para tudo aquilo que a gente está emanando para o outro. Por quê? Os seus desejos, eles vão ser pautados numa ação que vai trazer para você a reação. Ponto. Trouxe a reação, trouxe amplitude. Ponto. Trouxe amplitude, lembra? O dinheiro está mais valorizado aí na conta, a gente tem maior poder de compra. Só que quando a gente está colocando o outro em evidência, se eu começo a julgar o outro, esse meu julgamento vai começar a prejudicar o outro, porque eu estou mandando maior frequência para ele, a minha onda aumentou. Então eu posso começar a prejudicar o outro por julgamento. Se eu prejudico o outro por julgamento, este julgamento que vai, de certa forma, diminuir ou até perder esta frequência do outro, vai voltar vezes 2 para mim. Tudo aquilo que eu estou construindo, buf, ele vai entrar em ruína, ele vai se auto-implodir. Da mesma forma que se eu desejo algo positivo para o outro, eu vou começar a entender que o outro vai receber esse positivo e pode ser o exemplo do carro. Lembra do carro? Nossa, eu quero muito comprar esse carro. Coloquei uma frequência muito alta, vai me dar uma loucura, eu vou lá e vou financiar. Só que sai do meu orçamento conseguir pagar esse financiamento.
o outro pode entrar nessa mesma condição por conta daquilo que eu estou emanando para o outro. Então, o campo de consciência, ele sempre vai ter que ser consultado, ele sempre vai ter que ser olhado com olhos de enxergar e não olhos de ver, como já me disse Irene Ramos lá atrás. Quando a gente entende o movimento de olhar e enxergar sendo diferente, né, a gente começa a abrir mais ainda o nosso campo de consciência, fica maior ainda a forma com que a gente consegue interagir com o universo e trazer esses acoples da construção da matéria que a gente tanto está buscando e que é a pauta desses episódios aqui do Juntos Somos Mais Fortes, você no comando. Então, quando eu entendo que a minha energia aumenta, eu não posso começar a fazer mais para o outro do que o outro pode receber, porque senão o outro vai virar as costas para mim e eu vou ser o errado. Isso já é meio que uma lei e está dentro do processo de quem conhece constelação familiar, já entende bastante sobre isso, tá? Porque é uma lei de equilíbrio máximo que a gente tem no que a gente busca e para a gente e o que a gente busca para o outro. E a grande cereja do bolo, quando a gente vai começar a elevar o nosso campo de consciência, elevando a nossa matéria, a gente tem que começar a trazer o processo de gratidão sendo algo pautado no nosso ser e não ao outro. Ai, gratidão universo, ok, o universo não é o outro, o universo é uma parte do nosso ser. Ah, eu comprei o carro da Dona Maria. Ai, gratidão, Dona Maria, que a senhora tenha tudo vezes 10, blá, blá, blá. A gente está tendo um pensamento positivo, a gente está tendo um pensamento de elevação perante ela. Só que, quando eu estou muito grato a alguém, com todo esse canal de energia que eu tenho nesse instante, esta outra pessoa não consegue captar isso de uma forma benéfica, o que vai acontecer com a outra pessoa? Ela vai entrar num processo de autoimplosão também. Ela vai começar com questionamentos. Poxa, vendi mais um carro, não consigo comprar o meu. Ah, ele me agradeceu, estou tão feliz porque ele me agradeceu, mas, nossa, não estou feliz. A gente não consegue entender, a gente não tem consciência suficiente ainda nesse planeta, né, nesse campo de evolução que nós estamos, para compreender algumas coisas. Mas, ao invés de ajudar aquela Dona Maria, que a gente está doando tanta coisa com esse canal de elevação que nós estamos prejudicando. Quando a gente prejudica, mesmo sem saber, tá? O que acontece? O campo universal vai falar assim, opa, está entrando em desacordo, está desalinhando o processo, vamos fechar um pouco essa expansão. Automaticamente, a gente para de crescer. A casa que a gente estava reformando, começamos pela sala, fomos para a cozinha, parou ali, emperrou. Por quê? A gente não consegue mais trazer continuidade ao processo, porque este excesso de energia emanado a alguém que não tem aquela mesma condição vai trazer prejuízo para aquela pessoa. Um exemplo básico de dia a dia. Eu tenho um liquidificador 110 volts. Eu vou na casa da minha mãe, a tomada é 220. Eu ligo no 220, puf, queimou. Passou o quê? Mais energia do que aquela pessoa poderia ter. Quando a gente coloca mais energia no liquidificador, automaticamente queima o motor. É assim que funciona o processo paralelo do campo das energias. Sempre campo energético deve ser olhado, mantido para a gente e usufruído por nós mesmos. Ai, mas eu não posso fazer nada pelo outro? Pode, mas você não pode doar a energia na frequência que você está doando, né? Então, quer agradecer a Dona Maria que vendeu o carro? Nossa, Dona Maria, muito obrigado, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Não quero que a senhora ganhe vezes 10, tá? Então, eu estou tão feliz, conquistei. Nossa, a senhora tem algum sonho? Aí ela vai falar, nossa, eu também queria comprar um carro. Queria tanto que a senhora conquistasse o seu... Porque você já falou para ela qual era o sonho dela. E ela replicou para você. Então, virou uma conversa, não virou uma emissão. Você consegue entender aí desse outro lado que existe uma diferença muito grande em a gente conversar e trocar informação, trocar energia, trocar o que for, trocar palavra, né, que é energia, o som é uma energia, do que emitir a gratidão? Então, lembra do primeiro episódio. Tudo em excesso vai fazer mal. Coma 5 quilos de arroz e morra de congestão. Simples assim. Mas arroz é bom, arroz traz energia para o corpo. Em excesso vai fazer mal. Tá? Entendemos que a gente já está com excesso de energia, que para o outro é muita coisa, nós somos 220 volts e o outro é 110, se a gente ligar o outro na nossa fonte de energia, ele vai queimar. E aí o universo vai cobrar de quem? De nós mesmos.
Nós somos responsáveis pelo que a gente faz. Nós somos responsáveis pela consciência que a gente adquire. Nós somos pessoas que estamos numa condição de autônomas e motoras e que deve olhar para nós. A gente tem que olhar para dentro. É unidade autônoma e motora, olha para si. Eu estou meio repetitivo nisso, mas é porque enquanto a gente não entendeu o fluxo da coisa, parece que não tem um acople, né? Parece que a gente não consegue a construção que a gente tanto busca. E essa construção ela é pautada exatamente em consciência. E o que a gente está tentando trazer para vocês aqui é exatamente essa consciência. E eu não vou conseguir implantar uma consciência em você, porque é você que tem que abrir a consciência. Então, vamos começar a olhar para esses processos como eles sendo leves, porque eu não fiz por maldade, mas você também não tinha consciência, o universo não vai cobrar de você aquilo que você não sabe o que está fazendo. A partir do momento que você começa a ter consciência do que você está fazendo, você vai ser cobrado. Por isso que a pessoa que tem um conhecimento muito amplo, ela é cobrada de uma forma muito maior do que outras pessoas. Ela está pautada em um processo de evolução e conforme mais ela evolui, mais carga, mais peso ela carrega com ela mesma. O peso que a gente carrega cansa. Nesse caso, ele não cansa. Mas mais peso, você vai automaticamente... o mundo vai exigir de você ter mais força para caminhar com esse peso. E esse peso ele é um peso da consciência, ele é um peso de conhecimento. Ele é um peso que é pautado em movimento de sabedoria. E a sabedoria ela é trazida para a gente como campo, né, como uma força, como uma chave, que abre a fechadura de abertura de caminho. Sabedoria não é conhecimento, tá? Sabedoria é um movimento energético e consciencial que nos é entregue por conta de alguns movimentos e definições do planeta e, para quem acredita no campo da espiritualidade, também vem por campos espirituais / energéticos e que tem a função de abrir o nosso chakra frontal. Tá? A gente vai falar bastante do chakra frontal no próximo episódio, já convido você a assistir o próximo porque tá fantástico, a gente vai falar de alguns movimentos físicos inclusive, tá? Mas tá lá, tá? Semana que vem vocês vão assistir. Voltando aqui então para esse movimento de expansão de consciência. Quando a gente expande o campo de consciência, automaticamente a gente está trazendo para movimentos de elevação as conquistas. Eu por mim, o outro pelo outro. Desejei demais pelo outro, ok, no campo de conversa. Porque eu tenho consciência de que se eu emitir um campo de energia muito forte, o outro vai se prejudicar e vai ser cobrado de mim. O que eu vou fazer então para conseguir matéria com maior facilidade? Aí eu vou usar o campo da emissão. Eu não estava querendo comprar o tal do carro, então eu, Lúcio, vou emitir para o campo universal com maior frequência, com uma onda de maior comprimento, o mesmo pedido que eu queria, ou posso mudar o pedido, não importa, porque este movimento vai ser trazido para mim, né, a retórica contrária vai ser trazida para mim como o processo de bate e volta. Então, assim, o universo me manda, bate em mim, eu mando o processo que eu estou querendo e vai voltar. Por isso que é uma retórica que a gente chama de retórica reversa, né? Ela é uma contínua, ela bate e volta, ela vai fazer a criação de um campo vórtico. E o campo vórtico sendo criado é a mesma coisa de que eu ter uma bolinha na ponta da mesa, uma esfera, eu jogo para o universo recebe isso aqui, vai tuc, e devolve para mim e bate no meu chakra básico. Eu recebi. Eu posso depois fazer, na sequência, a emissão de novo dessa esfera. Bateu no campo do universo, volta para mim, pum, bateu no chakra básico, recebi. Sempre vai ser emissão e recepção. Sempre vai ter um canal de entrega, né? O universo me entrega alguma coisa, mas para que o universo me entregue, ele tem que entender e compreender, primeiro, se eu tenho merecimento e pertencimento, e segundo, se eu consigo trazer o acople daquilo que eu quero. Né? Muitas vezes eu estou fazendo pedidos, os pedidos estão chegando para mim e eu não consigo executar ele de forma alguma porque eu estou fechado no meu campo de crença e de fé. Se eu peço para o universo me trazer um monte de coisa e não acredito que o universo vai trazer, porque nem no universo eu acredito, como que vai trazer essa retórica, né? Sendo linear? Como que essa resposta do universo vai voltar para mim e se tornar campo de energia que eu consiga me basear e entrar em uma ação para conquistar, para construir, para materializar o que estava em projeto na vida real?
A gente precisa abrir consciência, a gente precisa dar chance para as coisas acontecerem. Tem muitas pessoas que batem a cabeça na parede por anos e anos e anos e anos e anos, porque elas não estão prontas para passar por um movimento de abertura de consciência. E do nada dá um start. Nossa, mas era assim? Como que eu nunca pensei nisso antes? Ou por que eu nunca deixei isso logo embora? Por que eu fiquei segurando tanto tempo? Porque muitas vezes nós não temos a capacidade consciencial de fazer o processo acontecer. E quando a gente não tem essa capacidade de fazer o processo acontecer, muitas vezes a gente se perde no processo e a gente vai acabar entrando em um movimento, né, da descrença, dos questionamentos, da desilusão. A própria desilusão do processo acontece. E aí não faz sentido para a gente manter algo que a gente não acredita mais. Ou seja, eu paro de emitir. Se eu parei de emitir, para de ter a contrapartida. O universo não me manda de volta. Aí a gente faz o quê? Começa a abrir abre mais o leque e abre outros elos, né, desse leque, outros gomos desse leque. Deixa de ter foco naquilo que a gente estava fazendo. É legal? Não é. É errado? Também não é. Porque muitas vezes nós modificamos o nosso padrão de vida também, e ao modificarmos o padrão de vida, aquilo que a gente queria naquele momento, e está demorando para chegar porque eu não tenho merecimento e pertencimento, eu não tenho condição, eu não tenho energia, eu não consigo carregar aquele peso, ele não vai acontecer enquanto eu não estiver forte. E aí eu deixo de ter aquela meta, porque aquilo era para construir... eu queria comprar um apartamento. Aí eu estava no relacionamento X, agora eu estou no relacionamento Y, já a vida seguiu. E a pessoa que eu me relaciono hoje não quer apartamento, quer casa, porque tem 10 cachorros. O foco mudou. Tá? Então a gente pode sim deixar para trás aquilo que a gente estava querendo construir. De alguma forma a gente fecha porque não tinha merecimento e pertencimento e pode ficar para trás. Isso daí não vai ser um peso que a gente vai carregar e que vai impedir que na nossa estrada outras coisas deixem de acontecer porque está ocupando um espaço na mochilinha e está trazendo peso para a gente. Não funciona dessa forma. Né? Deixou passar, fluiu, nós tivemos aprendizado com aquilo, vai ocupar espaço, mas não vai trazer peso. Vai? Tem lá espaço e o peso é de isopor, sabe? Passa desapercebido. A gente consegue carregar brincando, mesmo que tenha um volume, de certa forma, grande, mas o isopor é leve. A energia acontece da mesma forma. Temos um grande campo de energia porque o universo já está nos trazendo isso daí vezes 2, a gente já está conseguindo, no nosso caixinha da lei universal, dessa energia que é o que eu usei no outro programa, que eu falei da conta bancária, né? Já tenho mais dinheiro nessa conta bancária, consigo comprar coisas mais caras ou várias outras coisas que sejam mais baratas do que essa quantidade de dinheiro que eu tenho. Automaticamente eu já entro no processo de emissão do campo. A gente vai chamar desse plasmático ainda, mas essa emissão plasmática eu quero que fique bem clara que também não são todas as pessoas que têm este padrão de movimento, como sendo o elo da cocriação, como eu falei lá no primeiro programa já. Tá? Nem todas as pessoas elas têm uma facilidade de entrar nesse elo de cocriação, porque elas não estão envolvidas nesta frequência. Um carro a diesel não vai andar se a gente encher o tanque de gasolina. Né? Mas o tanque está cheio, Lúcio, mas não vai funcionar. É outra estrutura, é outra construção, né? É outra engenharia programada para que a explosão do diesel consiga movimentar o caminhão e da gasolina consiga movimentar o carro. Então, se você está com um caminhão e coloca gasolina, não funciona. Assim é na cocriação, assim é no plasmático, assim é no sistêmico. Tá? Quando a gente fala de sistêmico duo, na verdade, o sistêmico duo é como se fosse um plasmático, é como se fosse um cocriador. Ele está pautado em um outro movimento. E que o duo, na verdade, é aquele sistema que bate e volta. Então, eu consigo ir construindo com um movimento de bate e volta. Mas isso é assunto para um outro programa ainda. E se você quiser saber mais, deixa aí o seu comentário. O pessoal do Juntos Somos Mais Fortes vai ler e a gente vai responder para vocês quando irá ao ar e se será gravado o programa. Mas, enfim, é assunto para outro programa. Vamos voltar no foco e... trouxemos esse processo, conseguimos entender que temos esse processo, essa elevação, essa quantidade de dinheiro energético. Nós vamos começar a emitir para o campo universal de uma forma diferente, porque eu não vou jogar nada para o universo, porque tudo que eu jogo é porque não me serve. Agora, quando eu direciono para algum departamento específico do universo, a gente consegue trazer esta resposta de uma forma maior, mais rápida, mais eficaz, e ao mesmo tempo... o universo consegue trazer para a gente
como um padrão de grandiosidade mesmo. Dentro das construções, né? Vamos falar de empresa um pouquinho, né? Como que isso funciona dentro de uma empresa? Como que a gente consegue trazer e atuar dentro de uma empresa com esse campo de elevação, com esse campo de grandiosidade? Eu quero promover uma pessoa X a cargo de gerência, porque é um funcionário muito bom e eu percebo que ele consegue trazer resultados para a empresa. Eu quero que ele, enquanto uma pessoa que traz resultado, sendo funcionário de vendas, que ele consiga ser o replicador do pensamento para outras 10 pessoas que trabalham na venda. Ou seja, eu vou aumentar esta movimentação em 10 vezes. Ah, mas ele não tem faculdade para isso, ele não tem a formação que nós precisamos. Aí que o campo universo começa a entrar em atuação, por quê? Lembra quando a gente fala que ficamos fechados em quadradinhos muito pequenos por conta de protocolos sociais que são trazidos para a gente e que fazem com que nós tenhamos consciência de que, se não for assim, não vai dar certo. Mas a gente está falando de sabedoria. Sabedoria é um fluxo, não é inteligência que você vai estudar para aprender. Todos nós temos capacidade e conhecimento gigantesco, vai para aprender um monte de coisa. Agora a sabedoria, ela simplesmente está ali. E se você percebe que um funcionário X tem a sabedoria de conseguir comandar um processo e ser meio que referência em vendas, muito mais do que aqueles outros 9 companheiros que estão com ele ali, mesmo sem ele ter uma formação, mesmo sem ele ter uma condição específica para atender o que aquele cargo, né, as especificações que aquele cargo exigem. Mas você, enquanto dono da empresa, pode falar, eu quero testar, vamos ver como vai ser. Esta troca, no sentido da confiança e da quebra desse elo protocolar, faz com que o universo também entenda que você está dando chance para que ele atue, porque você está pedindo tanto para o campo do universo. Ah, eu quero que você me traga rápido uma pessoa que consiga resolver meu problema, blá, 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 blá. E o universo está falando assim, ó, tá aí na tua frente. O universo não vai olhar para você e falar, olha, a pessoa que eu vou te mandar tem que estar dentro do padrão que a sociedade impõe, que é uma pessoa que está com MBA, ela está com a faculdade, doutorado, mestrado, tem 5 cursos complementares. Não é essa pessoa que pode fazer a diferença, porque nós estamos trabalhando com energia, e energia é estrutura, é sabedoria, é consciência. Vamos começar a olhar para esse processo como um todo, porque quando a gente olha para esse processo como um todo, automaticamente a gente começa a elevar, automaticamente a gente começa a estruturar campo de grandiosidade. E muitas respostas estão na nossa frente, estão escancaradas, praticamente grudadas na ponta do nosso nariz. E a gente não consegue enxergar porque o protocolo social ainda é mais forte. A gente precisa seguir ali padrões protocolares, achando que aquilo é a receita do bolo e a receita do sucesso. Mas não é assim que funciona. Tá? Tudo o que é campo universal vai atuar dentro de uma vertente, dentro de uma resposta da agilidade que você está pedindo. Lembrando que, eu quero fazer um parênteses aqui, né, um paralelo bem importante, e quero que você pare para ouvir isso daqui. Porque dentro de uma empresa, tudo que é protocolado, tudo que é movimentado em blocos para a construção da empresa é muito necessária, tá? Ela deve seguir o padrão que ela está sendo colocada. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando você faz os pedidos para o universo e o universo te traz essa resposta, você enxerga essa resposta em um funcionário, em uma pessoa, em uma situação, e você fala, não vou usar porque essa pessoa não tem uma formação que eu preciso para ocupar o cargo X, Y ou Z, você está negando, negligenciando o que o universo está te mandando. Porque quando você pediu a informação, quando você pediu para o universo trazer essa informação e esta resposta, você não falou, eu quero uma pessoa que esteja dentro dos padrões da minha empresa. Ela precisa ter a faculdade X, ela precisa ter pós-graduação, ela precisa ter mestrado, ela precisa ter doutorado. Você não pediu nada disso, você só queria a resolução da situação. O universo ele não tem mimimi. Pediu aquilo, veio aquilo, entendeu? A gente tem que ter consciência de entender que o todo, ele sempre vai acontecer diante do que a gente está emanando, diante do que a gente está buscando.
Quando eu busco uma situação, uma resposta, quando eu busco uma construção, é aquilo que eu estou buscando que vai ser direcionado a mim. Porque a frequência, a onda de energia é igual a uma calculadora. Se eu coloco 2 mais 2, vai aparecer 4. Não vai aparecer 2.28432. Não. A não ser que a calculadora esteja quebrada. E o universo não é uma calculadora quebrada. O universo sempre está pautado, equilibrado, em campos de perfeição. Né? O universo é perfeito. A geometria sagrada que o universo propõe, que coloca no planeta, é perfeita. Quando a gente olha o próprio movimento de construção universal, é perfeito. Até o choque entre um asteroide e outro vai trazer para benefício para algum planeta ali na frente. Tá? Tudo é pautado em campo de perfeição. Vamos entender esses movimentos e quando a gente entende isso, os nossos movimentos paralelos, inclusive a abertura do nosso chakra frontal, vai começar a se abrir e aí a gente começa a enxergar esse processo como sendo benéfico e também como sendo a resposta que a gente tanto busca e, de certa forma, a materialização daquele projeto que estava na nossa mente, que estava no nosso conceito energético e pensamento, sendo palpável, sendo estruturado e sendo construído para tudo aquilo que a gente busca. Então, ficamos por aqui no terceiro episódio, Juntos Somos Mais Fortes, com você no comando, porque no comando da sua vida está você, e espero vocês no próximo programa com um movimento bem intenso, bem grandioso, pois a gente vai falar dos processos da abertura do chakra frontal, como a gente vai enxergar alguns movimentos de grandiosidade e vamos falar também de pessoas que têm uma capacidade muito grande de atuar nos campos da elevação, tanto energética quanto cocriativas, provenientes desse mesmo chakra. Então, te espero no próximo programa. Um beijo e até lá!